Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 12, vou gravar de novo, né, que deu problema no áudio. A meditação do capítulo 12. José que é escolhido como esposo da Virgem. Então, antes de falar sobre isso, eu vou entrar aqui no pedaço das virtudes naturais de São José, escrito pela monja Maria Cecília Baige. Ela escreveu como era São José logo que um pouco assim na sua tenra idade, né? Ele bem pequenininho, como que ele já era. Então a gente vai falar um pouquinho para poder a gente entender quem é São José, tá? Por que Deus escolheu São José? Então vamos lá. Suas admiráveis virtudes, né, do São José. Nosso José começou a falar e a andar. E as primeiras palavras que disse foram para dar o nome ao seu Deus, tendo assim sido avisado durante o sono pelo anjo. Então, desde quando José, né, começou a falar, ele já tinha um anjo conversando com ele. Já começou a falar com ele no sonho. Olha que lindo. A mulher, né, que conversava com ele, assim que acordou, né, a mãe dele, assim que ele acordou, ele disse Deus. E seus pais, ouvindo, ficaram maravilhados de estarem cheios de alegria, postando que o filho começasse a falar. E muito mais ainda ficaram felizes porque suas primeiras palavras foram dirigidas a Deus, invocando a ajuda de Deus e chamando-a, né, em sua ajuda. São José costumava dizer esta exclamação e com razão, porque tendo se entregado totalmente a Deus, Deus era todo seu. E quando os pais diziam que Deus chamava Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele disse e de José. Então, toda vez que os pais falavam assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele falava e de José, né? E ele dizia isso com tanta graça, naquela tenra idade, pequenininho, que seus pais gostavam muito e foram oferecê-lo, né, no templo e tudo mais. Muitas vezes falavam essas palavras com ele, desde quando ofereceram ele no templo. E era tanto o sentimento com que a criança dizia, que parecia, como de fato era, que Deus era todo o seu bem e a meta de todas as suas afeições e desejos, e que outro pensamento e amor, né, não tinha senão para seu Deus. Portanto, ele parece desfrutar e se alegrar quando é chamado, e seus pais frequentemente o chamavam com grande carinho e respeito para dar esse conforto ao filho, né, que chamavam ele, oh, Deus, Abraão, José, né, oh, filho de Deus, alguma coisa assim. Os primeiros passos que o nosso José deu foram oferecidos por ele próprio a Deus. Olha só, os primeiros passos que nosso José deu foram oferecidos por ele mesmo a Deus, pedindo a graça para que em todos os seus passos Deus fosse glorificado e nunca ofendido, tal como fez também com suas palavras, assim instruído pelo anjo. Deus respondeu aos seus apelos e os ouviu, porque tanto nas palavras como nos seus passos e em todas as suas obras, Deus sempre foi glorificado e nunca foi ofendido. Em todas as suas ações, o nobre exercício de olhar sempre para o céu, tá vendo? Um grande homem com toda disposição para viver na divina vontade, né? Olhando para o céu, sempre invocando o seu Deus, pedindo a ajuda de Deus sempre e a sua graça para tudo, em cada ação que ele executava, para que estivesse sempre de acordo com a vontade de Deus. Isso porque ele não viveu na divina vontade. Imagina se ele vivesse. Que homem seria esse? Por isso que ele foi tão agradável a Deus, escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, né? Não por menos.
o melhor, que mais mereceu ser o pai adotivo de Jesus foi São José, né? E já nessa tenra idade, ele já fazia essas atitudes virtuosas, né? De oferecer tudo e pedir tudo para que suas ações fossem todas ofertadas a Deus, desde pequenininho, né? Muitas vezes se privou do que mais gostava, pois era instruído por seu anjo. Desde pequenininho ele já fazia jejum e penitência, instruído pelo anjo, porque ele não podia fazer nada para o seu Deus, que era tão pequenininho. Então, tudo que ele ofertava era um presente para Deus, os seus brinquedos, as suas atitudes mais simples, aquelas mais comuns e indiferentes para todos, como a preservação da vida, né? Tomar banho, comer, dormir, se divertir, brincar, estudar, tudo era oferecido para Deus, muito. Então, enriquecia essas ações usando da intenção correta, fazendo tudo para a glória de Deus, tudo por amor a Deus. Então, gente, ele é perfeito para viver na divina vontade, São José, né? Mesmo ele não tendo o dom da divina vontade, como Maria tinha, mas ele tinha tudo para viver na divina vontade. Então, sua mãe queria que o seu filho tivesse muitas habilidades. Ela sempre estava instruindo, ensinando várias coisas para ele, segundo os costumes dos judeus. E o José demonstrou grande prazer em oferecer e praticar tudo o que ele aprendia admiravelmente, né? Com essa admiração da mãe, e nunca ofender a mãe, né? Sempre respeitando pai e mãe. Quando conseguia andar com facilidade, muitas vezes se escondia para orar com as mãos levantadas ao céu. Ele se escondia para orar com as suas mãos levantadas para o céu. Que lindo! Fazendo atos de ação de graças a Deus. Podia dar por ter dado tanto benefícios para ele. E ficava horas de joelho no chão. Era maravilhoso ver aquele garotinho naquela posição, mas era mais surpreendente ver como seu espírito se deleitava na contemplação das perfeições de Deus, e que também se transladavam para o exterior. O seu rosto parecia completamente resplandecente, com olhos brilhantes, demonstrando que ele estava encantado com o seu Criador. Então ele vivia sempre em êxtases, desde pequeno. Ele era um santo desde pequeno, né? E por isso a gente vai passar para o estudo nosso, a gente vai perceber o quanto que ele é tão escolhido por Deus, né? Que daí, aqui no capítulo 12, tem várias coisas falando dos jovens aqui que estavam lá, vários homens estavam ali. José, ele estava... Aí, a Valtorta fala aqui, ó. A um canto estou vendo José. Ele está falando com um velhinho ainda robusto, no meio de um monte de homens. Vários homens lá no templo foram chamados e convocados pelo sumo sacerdote para o momento de escolhida, né, para ver quem que Deus ia escolher para ser o esposo de Maria. Foi um evento especial para isso. Então tinha vários homens. Aí ela vai narrar um monte de homens aqui. E aí, a um canto, ela diz, eu estou vendo José. Ele está falando com um velhinho ainda robusto. José deve ter seus 30 anos, é um belo homem de cabelos curtos e um tanto crespos, de cor castanho escuro, com sua barba e seus bigodes que formam um sombreado, pondo em relevo o queixo, subindo pelas faces, que são moreno avermelhadas, não oliváceas, como costumam ser os homens morenos. Ele tem os olhos escuros, bons e profundos, muito sérios, parecendo até um pouco tristes, mas quando ele sorri, como está fazendo agora, seus olhos se tornam alegres e joviais. José está todo vestido de um marrom claro, muito simples, mas muito bem arrumado. Então, ele está na faixa dos seus 30 anos e Maria está na faixa dos seus 15 anos. Então, mais da metade, mais um pouco da metade, porque eu acho que ela tinha uns 13, 14 anos, né? Mais da metade da idade de Maria. Ele conheceu, ele lembra do nascimento de Maria. Ele vai falar para ela que lembra de quando ela nasceu, que ele era amigo do pai dela, ele vai falar isso. Aí entra ali um grupo de jovens levitas, colocando-se entre a porta e uma longa, estreita mesa, que fica perto da parede. A porta no meio da mesa fica aberta. Somente uma das cortinas desce até 20 centímetros do solo, cobrindo o vão da porta. A curiosidade aumenta, porque cada um pegou um ramo seco e colocou seu nome, né? Cada um pegou um ramo seco e colocou o seu nome. E a curiosidade aumentou, e ainda mais quando a mão afasta a cortina para dar passagem a um levita, que traz nos braços o feixe de ramo seco, sobre o qual foi colocado um ramo florido. Então ele traz os ramos secos, e foi um ramo deles florido, foi florido, lá diante, né, do templo, lá dentro do sumo, né, onde o sumo sacerdote entrou.
Em uma fina camada, as pétalas brancas das flores mal se recordam de sua primeira cor rosada, que ainda se pode ver no centro. Então, ela acabou de florir mesmo, flores novinhas, tornando-se, porém, mais clara à medida que se aproxima das extremidades das delicadas pétalas. O levita coloca o feixe de ramos sobre a mesa, com muito cuidado para não estragar o milagre daquele ramo que floriu, que está em meio a tantos ramos secos. Um murmúrio passa pelo salão, os pescoços se espicham, os olhares se tornam mais atentos. Até Zacarias, como os sacerdotes que estão perto da porta, está querendo ver o milagre, mas não consegue. José, no seu canto, dá apenas uma olhadela no feixe de ramos, e quando o interlocutor lhe diz algo, ele faz um gesto de negação, como se estivesse impossível, e sorri. Né? Talvez ele pensava assim, eu, escolhido? É ruim, né? Nunca deve ter pensado que ele seria o escolhido, ele nunca deve ter pensado nisso, gente. Sabe por quê? Por causa que a intenção dele, ele foi lá por obediência ao sumo sacerdote, né? Por causa dele ser próximo lá da família, ser de Nazaré e morar lá, ser descendente de Davi, né? Então tem toda uma obrigação, foi por causa disso que ele foi lá. Não foi por causa de que ele gostava de Maria, porque ele tinha pretensões e tal. E os outros homens que estão lá, eles também estão, né, por causa dos mesmas coisas. Mas só que eles querem mais, às vezes, por causa do status, né? De ter uma mulher criada no templo, uma esposa criada no templo, para eles é muito interessante. Ela é pobre, né? Ela não tem nada que chame atenção, mas ela é uma pessoa, ela é uma boa moça, bem educada, né, de uma estirpe boa. Então os outros realmente querem ela para casar mesmo, querem ela para poder ter filho com ela, com a Nossa Senhora. E José não. José é conhecido por Deus. Então José já está no Divina Vontade desde sempre, né? Desde quando nasceu, ele já estava destinado para isso. Então tudo foi colocado dentro da ordem. Como a Nossa Senhora nunca saiu da Divina Vontade, então Deus podia nunca ia ter nem nada para atrapalhar a vida de Nossa Senhora como mãe de Jesus, entendeu? Porque desde o princípio ela foi colocada na Terra e nessa intenção de viver na Divina Vontade plenamente, então nada que Maria escolhesse ia atrapalhar, né? Dentro da sua liberdade, do livre-arbítrio de Maria, tudo já estava, né, contado, tudo já estava indicado por Deus de que as coisas iam ser conforme a vontade de Deus, porque ela nunca saiu da divina vontade, nunca ela atrapalhou os desígnios de Deus. Então, estava tudo certo. Então, Deus colaborava com Maria, né? Com os seus desígnios, eram para colaborar com todos os planos dela de liberdade, de ter doado sua vida para Deus, de ser virgem, de se manter virgem, né? Então, ela ia ser mãe, né, do Salvador, já estava destinado isso nos planos da divina vontade, mas ela não sabia que ela ia ser mãe de Jesus, de jeito nenhum, né? Então, quando ela tá ali para casar, a intenção dela é manter o seu voto de virgindade e ela vai ir com ele, mas para poder ser somente irmã, filha dele, só isso, mais nada, por obediência. Ela não pensa nem um pouco, nem passa pela cabeça dela que ela pode ser a mãe do Messias. Nada, nada, nada. Então é muito estranho, né? Você para pensar, meu Deus. Se você lembrar, se você para a vida de Maria ali e não pensa na vida de Jesus que vai vir depois com ela, né? Por ela, através dela, você para pensar, mas por que ela aceita casar com um homem? Como que ela é louca de estar aceitando casar com um homem? É muito doido, né? É muita confiança em Deus, né? É muita confiança em Deus de que vai dar tudo certo, que o marido que ela vai escolher vai aceitar não querer ter filho com ela. Como que é isso, né? Então a gente para pensar e ver assim, como que Deus pode ser tão perfeito, gente? Para poder indicar tudo isso, para poder preparar tudo esses detalhes. Então, assim, a gente vai indo e vai percebendo. Então, aí o José não acredita que é possível que ele seja escolhido. Ouve-se um toque de trombeta do outro lado da cortina, todos se calam e se colocam em ordem. E com o rosto virado para a saída, que agora está completamente aberta, com a cortina deslizada pelas argolas, entra o sumo sacerdote rodeado por outros anciãos. Todos se inclinam profundamente
E o pontífice vai até sua mesa e falando assim: Homens da estirpe de Davi, que aqui vos reunistes, em obediência a uma ordem minha, escutai, o Senhor falou, louvores sejam dados a ele. De sua glória desceu um raio, e como um sol de primavera deu vida a um ramo seco, que floresceu milagrosamente, enquanto nenhum outro da terra hoje está florido. No dia das incênias, no último dia das incênias, quando ainda não se derreteu a neve que caiu sobre as montanhas de Judá, sendo a única candura que existe entre Sião e Betânia. Deus falou fazendo-se pai e tutor da Virgem de Davi, que não tem nenhum outro senão ele para sua tutela. Santa menina, glória do templo e da estirpe, mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo que agradou ao Eterno. Ele deve ser muito justo para ser o eleito do Senhor como guarda da Virgem, a ele tão querida. Por isso, a nossa dor de perdê-la se atenua e cessa toda a nossa preocupação. Ai, meu Deus, estão falando aqui. Quanto ao seu destino de esposa e ao que foi indicado por Deus, confiamos com toda a segurança à Virgem, sobre a qual está a bênção de Deus e nossa. O nome do esposo é José de Jacó de Belém, da tribo de Davi, carpinteiro em Nazaré da Galileia. José, vem para a frente, o sumo pontífice te ordena. Grande murmúrio, cabeças que se viram, olhos e mãos que acenam, explosões de desilusão e expressões de alívio. Alguém, especialmente entre os velhos, deve ter ficado alegre por não ter tido esta sorte. E José, muito vermelho e embaraçado, vai para a frente e está agora diante da mesa, em frente ao pontífice que saúda-o com reverência. Vinde todos e olhai o nome escrito sobre o ramo. Apanhem cada um o seu próprio, para que se prove que não houve fraude. Daí o do José é incrivelmente um milagroso ramo, né? Os homens obedecem, olham para o ramo que está delicadamente seguro pelo sumo sacerdote, apanha cada um o seu próprio ramo e uns o despedaçam, outros o conservam e outros observam José, a quem olhe e se cale, e outros que se felicitam. Então, alguns observam José, olham para ele e se calam, e outros o felicitam. O velhinho com quem José conversava antes diz: Eu não te havia dito, José? Quem menos se sente seguro é o que vence a partida. Agora todos passaram. E o sumo sacerdote entrega a José o seu ramo florido, e depois põe-lhe a mão sobre o ombro, dizendo: A esposa que Deus te deu não é rica, tu bem o sabes, mas possui todas as virtudes, procura ser sempre mais digno dela. Não há em Israel outra flor de tão rara beleza e pureza. Agora saí todos, ficando somente José. Tu, Zacarias, como seu parente, conduz a esposa até aqui. Todos saem, menos o sumo sacerdote e José. A cortina torna a ser baixada sobre a saída. José, todo humilde, está junto ao majestoso sacerdote. Há um momento de silêncio e depois o sacerdote lhe diz: Maria precisa dizer um voto dela. Procura ajudar a timidez dela. Seja bom para com ela. Sejas bom para com ela. Aí ele fala: Porei a minha virilidade ao seu serviço, e nenhum sacrifício por ela me será pesado. Fica certo disso. E Maria entra com Zacarias e Ana de Fanuel. Vem, Maria, diz o pontífice. Eis o esposo que Deus te destinou. É José de Nazaré. Voltarás, pois, para a tua cidade. Agora vos deixo. Deus vos dê a sua bênção. O Senhor vos guarde e abençoe, mostrando sua face, tendo sempre piedade de vós, que ele volte para vós o seu rosto e vos dê a paz, a bênção, do sacerdote. E Zacarias sai acompanhando o pontífice. Ana se congratula com o esposo e depois sai. E os dois esposos ficam um na frente do outro. Maria, com o rosto vermelho, está de cabeça inclinada. José, também ruborizado, a observa, está com vergonha. Os dois estão com vergonha um do outro. Mas ele é bonzinho, ele começa a falar. Ele procura as palavras para falar. Como é homem, então ele vê que ele tem que aproveitar e ajudar a timidez dela, né? Finalmente, um sorriso ilumina-lhe o rosto e ele diz: Eu te saúdo, Maria. Olha que homem maravilhoso. Prestem atenção como é um homem maravilhoso. Meu Deus do céu. Todo mundo gostaria de ter um José na vida. Uma mulher gostaria de ter um José assim. Olha que coisa linda. Eu te saúdo, Maria. Eu te vi menina de poucos dias. Era amigo de teu pai e tem um sobrinho, filho do meu irmão Alfeu. Ele é tio do Alfeu, que era amiguinho. Lembra do nenenzinho que era amiguinho da Ana? Então, o menininho que era amiguinho da Ana lá, chamava a Ana de mãe, a mãe de Maria.
Então, ele é tio do Alfeu. Olha que legal. Né? Então, bem parentes, bem amigos mesmo, próximos, né? Eu te saúdo, Maria. Eu te vi menina de poucos dias. Era amigo do teu pai. E tem um sobrinho, filho do meu irmão Alfeu, que era muito amigo de tua mãe. Seu pequenino amigo, que hoje tem mais do que 18 anos. Não tem mais do que 18 anos. Quando ainda não tinhas nascido, ele era um homenzinho e alegrava as horas tristes de tua mãe, que o amava muito. Tu não o conheces porque vieste para aqui muito pequena. Mas em Nazaré todos te querem bem. Pensam na pequena Maria e falam nela, na pequena Maria de Joaquim, cujo nascimento foi um milagre do Senhor, que fez com que uma estéril florescesse. Né? O milagre de Nossa Senhora ter nascido, né? Todo mundo lembra de Nossa Senhora em Nazaré por causa que ela é fruto de um milagre grandiosíssimo de Ana, né? E eu me lembro daquela tarde em que você nasceu, né? Que o momento que ela nasceu, não preciso narrar, ele fala aqui a narração. Né? Então, José é uma pessoa muito educada, né? 30 anos, tem 30 anos de idade. Maria tem menos da metade da idade dele. Uma pequena, jovem perto dele. Então, você tem noção de quanto que ele se faz ver como um pai dessa menina? Como um pai, como se fosse um pai para ela. Né? E o respeito foi justamente como se fosse de pai mesmo, né? O cuidado que ele teve com ela foi incrível. Como se fosses uma flor vinda do céu, ele te admirava. Falando do pai dela, né? Ele era amigo do pai dela. E queria que todos te admirassem. Então, isso a gente já sabe, né? Eu que fiz o teu berço, um bercinho todo entalhado com rosas, porque assim quis sua mãe. Agora eu estou velho, Maria. Quando nasceste, eu já estava fazendo os meus primeiros trabalhos. Já fazia alguma coisa. Quem me teria dito que eu haveria de ter-te como esposa? Talvez os teus tivessem morrido mais alegres, pois eram meus amigos, né? Eu sepultei teu pai chorando com um coração sincero, porque ele foi para mim um bom mestre na vida. Ele sepultou o pai da Maria. Então tem noção de como ele é especial, como ele não é só especial em direção do que Deus escolheu, mas em direção a Maria, ele é especial para ela. Né? Tem toda uma intimidade com a família dela, como se fosse representando o pai dela, amigo do pai dela. Né? Então, assim, é lindo. Aí ela vai falar do voto dela, vamos lá. Aí ele fala que a casa tá intocada, que ele vai cuidar da casa dela, tal, tudo bem. Eu vou trabalhar no teu pomar, então muito delicado, mas eu gosto, né, do que ela vai falar para ele. O rosto de Maria se iluminou e ela se encheu de coragem. Eu também sou toda de Deus, porque ele fala que ele é nazireu. Aí ele vai falar que ele é nazireu. Nazireu é um homem, quando ele se consagra, né, para algum fim especial, pedindo alguma coisa. Então, ele se consagrou a Deus, a sua castidade, né? Ele consagrou a sua castidade a Deus para pedir o Messias. Igual ela fez a mesma coisa, né? Os dois são realmente destinados um para o outro, né? Eu também sou toda de Deus. José, não sei se o sumo sacerdote te disse isso. Ele só me disse que você és boa e pura, que me irás falar de um voto e que eu seja bom para contigo. Fala, Maria, o teu José quer te fazer feliz em todos os teus desejos. Eu não te amo com a carne, eu te amo com o meu espírito. Olha que coisa mais linda. Ó, santa menina, mindada por Deus. Vem em mim, Maria, vem em mim um pai e um irmão, né, um irmão mais velho, mais do que um esposo. Em um pai você confia e como um irmão tranquiliza-te. Desde a minha infância eu me consagrei ao Senhor. Eu sei que em Israel não se faz isso, ela disse. Mas eu ouvi uma voz que me pedia a minha virgindade como sacrifício de amor pela vinda do Messias. Faz tanto tempo que Israel o está esperando e por este motivo não é duro demais renunciar à alegria de ser mãe. E José olha para ela fixamente como se quisesse ler em seu coração. Imagino ela, né, nesse momento, né, ele olhou para ela fixamente como se quisesse ler em seu coração. E depois lhe pega as duas mãozinhas que ainda estão com o ramo florido entre os dedos e diz: então eu também unirei o meu sacrifício ao teu e amaremos tanto a Deus com a nossa castidade, que ele haverá de dar o Salvador mais depressa à terra. Olha que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Permitindo-nos ver a sua luz brilhar no mundo. E nos permitir ver a sua luz brilhar no mundo. Parece que é uma profecia, né? Uma profecia que ele está fazendo aqui. Vem, Maria, vamos andar na frente da sua casa e juremos que nos haveremos de amar como anjos,
se amam uns aos outros. Né? Juremos que nós nos haveremos de nos amar como anjos que se amam uns aos outros. Depois eu irei a Nazaré preparar tudo para ti. Se achares bom ir para lá, ou se não, né? Aí ela fala, não, na minha casa havia uma gruta lá no fundo, ainda existe? Não existe, não é mais tua. Ela tem, mas não é mais tua. Mas eu farei uma para ti, né? Gostaria de ter alguém contigo para morar com você? Ela falou, não, eu não tenho medo. Né? A mãe do Alfeu vai lá comigo, não tem problema me ver de vez em quando, né? De noite eu prefiro ficar sozinha, não tenho medo, nada me pode acontecer de mal. Olha lá, ela não tem medo de ficar na casa com ele. Tá vendo? Ele perguntando se ele gostaria que alguém morasse junto, né? Não precisa, eu moro sozinha, né? E no primeiro momento, na hora que eles vão para casa, ela fica sozinha mesmo na casa, porque ele não muda para lá. Só muda depois que casa, depois que faz o juramento. Nos primeiros momentos ela fica sozinha, né? Além disso, eu agora estarei lá, de vez em quando devo ir te buscar? Quando quiseres, José, então virei logo que a casa esteja em ordem. E não vou tocar em nada, quero que encontres tudo como tua mãe deixou, só vou limpar e deixar tudo bem limpo. Né? Então ele ia limpar a casa e deixar as coisas no devido lugar delas, não ia tirar nada do lugar. E aí acaba a visão, né? Eu coloquei aqui um trecho, uma história de uma pessoa, mas eu não vou contar, eu ia contar, mas Jesus iluminou eu para não contar nesse vídeo. Então eu vou até apagar aqui, né? Eu vou salvar para outra ocasião. Porque eu vou contar a história de uma mulher que ela é totalmente o contrário de Maria. Que ela é o contrário de Maria. Eu ia contar, mas aí vai ficar longo, então eu vou deixar para fazer essa meditação no contexto do reino humano contra o reino divino. Senti que Deus pediu para mim fazer nessa hora, que é melhor. Tá? Então é isso. Agradeço a Deus por vocês ter tido paciência hoje. Não tenho muito o que falar sobre isso, é só agradecer a Deus mesmo hoje, nesse dia, por esse exemplo que nós temos de José e Maria, principalmente da escolha de José ser tão feliz, né? De ser tão feliz essa escolha de São José para Nossa Senhora. A gente vai meditar outras e outras vezes sobre a vida de Maria e José, tá? Como esposo e esposa. A gente vai começar a falar sobre isso e explicando um pouquinho melhor como deve ser o comportamento de uma mulher para com o esposo. A gente vai falar muito sobre isso, mas hoje nesse capítulo não trata tanto disso. O que trata é da confiança que a Maria tem na divina vontade e de Deus ser tão maravilhoso na divina vontade de favorecer tudo para os seus desígnios serem, se encaixarem na vida daquela pessoa que está na divina vontade. Então, tanto na vida de José e na vida de Nossa Senhora, a gente percebeu, né? Que Deus, ele encaminhou as coisas na vida dos dois, para que os dois fossem felizes plenamente nos seus votos de consagrados, né? Para que os dois se unissem num só objetivo, que é justamente o reino da divina vontade, é isso, é a união de pessoas num só objetivo de viverem para a glória de Deus, que é justamente isso que Deus quer na vida na divina vontade. Então, o exemplo de José e Maria é justamente de duas pessoas, né, que vão, os dois, eles vão justificar e reparar o casamento, né, os dois vão reparar o casamento. Os casamentos hoje são tudo à base de luxúria, eles não vão viver na luxúria, vão se renunciar a si mesmos nessa área da luxúria, reparando todos os casamentos, né, todos os casais, sendo modelo para todos os casais, conforme Deus sonhou para Adão e Eva, e que Adão e Eva não fizeram, então José e Maria fizeram, né? E foram todos os dois ordenados. E Deus deu filho para os dois. Os dois tiveram filho dado por Deus, né? Na hora que Deus desejou. Então, praticamente reparou a história de Adão e Eva. Mas a gente vai discutir mais sobre isso, porque vai ter outros capítulos da Valtorta que vai falar bastante sobre isso e a gente deixa para depois, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.